Chegou aquele momento que eu adoro aqui no Meio-Dia Catarina, de falar das tintas da Car e seus produtos fantásticos. Vou apresentar para você o Quarteto Fantástico da Car, que são 4 tintas de qualidade premium que atendem exatamente a sua necessidade, o que você precisa para deixar sua casa ainda mais bonita para esse fim de ano. Se você tem uma parede que precisa de uma alta lavabilidade, você vai aplicar a da Car Seda Super Lavável, essa aí da lata vermelha. A película anti-sujeira dela permite que você faça uma limpeza mais pesada sem estragar a pintura. Show, né? Você quer uma cobertura, uma super cobertura, uma agilidade na aplicação? Você precisa pintar com a da Car Titânio Cobertura Máxima, essa aqui da lata preta. Essa tinta aqui ela é muito fácil de aplicar e entrega toda a eficiência que o pintor está procurando. Agora, se você tem uma parede que tem aquelas pequenas fissuras, sabem? Que acaba causando infiltração, você precisa aplicar a da Car acrílico emborrachado. Essa tinta ela cria uma película flexível e impermeável que acompanha a movimentação da parede. É resistente a intempéries, alcalinidade e a mofo também. Para fechar o Quarteto Fantástico, eu vou apresentar para vocês a da Car Premium Clássica, que é uma tinta tradicional de alta qualidade e aprovada há mais de 35 anos pelos pintores. Altamente versátil, tem 3 tipos de acabamento que você pode escolher: fosco, semibrilho e também o acetinado. Serve para parede interna e para parede externa, tá? Em todas essas tintas do Quarteto Fantástico da Car, você encontra modernas cores em linha e muitas outras pelo sistema tintométrico Sevicor 3B, que tinge ali na hora, direto da loja, a cor da sua preferência. Agora você já sabe, né? Da Car tem a tinta certa para sua necessidade. Quarteto Fantástico é da Car. Esse final de semana vai ter muita arte e cultura de maneira online. A repórter Ana Cristina Machado vai trazer mais informações pra gente agora, né, Aninha? Boa tarde pra você. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, em tempos de pandemia, está todo mundo tendo que se reinventar, descobrir uma maneira diferente para fazer com que as coisas continuem acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu com a Maratona Cultural, já um evento tradicional, né? Aqui de Florianópolis, reúne artistas aí de Santa Catarina. Vai acontecer esse final de semana, então, a chamada Maratona Virtual. Vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro, com a participação de artistas catarinenses e também de artistas nacionais. Vão ser 24 horas de programação online para a gente conseguir aproveitar um pouquinho de arte e de cultura, mesmo em tempos de pandemia. Esse ano tem algumas novidades, tá? A gente vai ter a mostra infantil de videoclipes, mostra de cenas teatrais, mostra 30 na música e a mostra de videoclipes catarinenses. Então, maratona virtual vindo com um novo formato para que a gente consiga ainda viver a arte catarinense de uma maneira segura agora em tempos de pandemia. E falando em arte e cultura, a gente também tem a tradicional Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que esse ano também teve que se reinventar e a gente vai acompanhar melhor agora na reportagem. Obras audiovisuais da Argentina, Israel, Espanha e, é claro, do Brasil. Ao longo de 8 dias, fãs do cinema infantil vão poder se divertir com uma programação bem variada. A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis vai acontecer entre os dias 21 e 28 de novembro e é um dos eventos mais importantes do gênero no país. A Mostra de Cinema Infantil chega esse ano à sua 19ª edição. Mas, por causa da pandemia de coronavírus, é claro que o evento teve que se reinventar. E esse ano ele vai acontecer totalmente online. Na programação, Fórum de Cinema e Educação, oficinas de audiovisual e, é claro, obras do cinema brasileiro e internacional. A programação online permite que pessoas em qualquer lugar do Brasil possam ter acesso ao conteúdo pelo site www.mostradecinemainfantil.com.br. Foi um grande desafio transformar um evento como a Mostra, né, que acontecia no Teatro Governador Pedro Ivo, agora nesse ambiente virtual. Mas a gente conseguiu fazer que ele fique tão mágico, tão maravilhoso, tão alegre como era presencialmente. Então nós vamos ter programação para todas as idades, finais de semana, sessões de curta, de longa-metragem, com bate-papo. Nós vamos ter durante a semana 4 lives diárias, de manhã para professores, à tarde 2 sessões online para as crianças, com bate-papo após a sessão, e à noite para os realizadores. Entre os destaques está o documentário animado Liana e também o longa O Pergaminho Vermelho.
Nosso mundo é E além de curtas, longas e bate-papo sobre cinema, os tradicionais shows da mostra também vão ter versões virtuais. Os palquinhos da mostra estão demais. A gente começa com Helios Skind e a gente termina com Carlinhos Brown. Então tem uma mostra para cima, para trazer um pouco de alegria. Esse ano foi um ano intenso para todo mundo e a gente quer trazer um pouco de leveza, de arte, de alegria. Essa é uma boa maneira de fazer com que as crianças continuem aproveitando a cultura do cinema, mesmo em tempos de pandemia, de uma maneira segura e super divertida. De live. Hoje é Dia Nacional da Consciência Negra, data que faz referência ao dia de morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiram fugir da escravidão. A morte foi no dia 20 de novembro de 1695. Mas, embora a gente esteja agora em pleno século XXI, acabar com o racismo, a discriminação, conquistar a igualdade social, por exemplo, ainda fazem parte das muitas lutas do dia a dia da população negra. Inclusive, lamentavelmente, agora no último domingo, mais um episódio triste de racismo foi registrado. Dessa vez, foi com a vereadora negra, aliás, a primeira vereadora negra eleita em Joinville, Ana Lúcia Martins, do PT. Depois do resultado da eleição, a vereadora recebeu diversas ameaças nas redes sociais, chegando ao ponto de uma pessoa usar um perfil anônimo para publicar uma mensagem sugerindo que iria matá-la para colocar um suplente branco no lugar dela. Na segunda-feira, dia 16, muitos posts que foram publicados comemorando os resultados nas redes sociais também foram alvo de comentários ameaçadores. Eu vou conversar agora com a Carolina Viseu, que é presidente da Comissão Igualdade Racial da OAB de Santa Catarina. Muito obrigada por conversar com a gente. Antes de mais nada, Carolina, boa tarde para você. Eu queria que você dissesse como que a OAB vem se posicionando e o que ela está fazendo para tentar diminuir um pouco tudo isso que está acontecendo, que realmente é uma coisa que nos revolta, né? Infelizmente, com frequência a gente tem notícias assim e às vezes até piores que essas. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, é realmente lamentável que em 2020 ainda discutimos acerca de questões de pautas raciais, de uma forma a perceber que a luta do movimento negro ainda precisa de maiores aliados e de mais efetividade. E a OAB, em situações como essas, especialmente no caso da vereadora Ana Lúcia, que foi vítima de um ato racista e ameaçada de morte, a OAB ela adotou uma postura para acompanhar essa investigação acerca do crime. E no nosso ponto de vista, é necessário muito rigor em questões como essa. Então, acompanhar junto com a investigação no Ministério Público, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, e são questões fundamentais para que a gente consiga efetividade nessa investigação. Tivemos o caso de Marielle, que também nessa mesma circunstância, iniciado com ameaças, teve um fim trágico, que até hoje não sabemos os desfechos efetivos. E o que a gente pode fazer é tentar agilizar para que não aconteça com essa vereadora o fim trágico que teve Marielle. A gente não pode se calar, a gente precisa se manifestar, é necessário que todas as instituições adotem posturas e coibirem atos que sejam semelhantes a esse. É inadmissível que ainda se discuta a vida de pessoas negras em pleno século XXI. Perfeito, completamente inadmissível. E a gente fica se questionando justamente isso, Carolina. Né? A gente está falando da morte do Zumbi dos Palmares lá no século XVII, estamos no século XXI, ainda discutindo praticamente as mesmas coisas. O que será que falta para a gente conseguir atravessar esse muro, né? Porque existe uma luta, né? Existe, sim, muitas pessoas lutando contra isso já há séculos. O que será que falta? A gente percebe que essa questão aí do racismo ela é totalmente cultural já, né? Bom, o que falta é uma palavra muito ampla. É muito difícil a gente conseguir elencar o que falta. Porque o racismo, ele é estrutural porque ele é um processo, né? Então, digamos que a nossa política, nossas ações sociais, o direito, é tudo fundado com base num país que cresceu à base da mão de obra escravizada, de corpos negros, de sangue de pessoas que foram escravizadas. Então, o que a gente precisa nesse momento é reverter essa situação. Para a gente destruir o que é uma estrutura,
A única fórmula é reestruturando. Essa reestruturação se dá com conscientização da branquitude acerca dos seus privilégios, incluindo na base escolar estudos efetivos sobre a cultura afro-brasileira, que inclusive tem legislação que prevê a respeito disso. É necessário incluir no currículo autores negros para serem lidos, é necessário reverter essa situação, esse cenário de representatividade negra nos espaços institucionais, nos espaços públicos. Então, a gente só vai conseguir uma mudança efetiva se tiver essa mudança interna de cada pessoa. Então, das pessoas e das instituições de modo geral. Não tem uma fórmula mágica, infelizmente, e precisamos entender o racismo como um processo. Então, para acabar com isso, entra um novo processo que é de conscientização, reconhecimento de privilégios e incorporação da pauta racial em todos os âmbitos. E eu estendo essa responsabilidade também, Carolina, aos pais que estão nos assistindo, né? Que estão aí educando as crianças, que daqui a pouco serão os jovens, que daqui a pouco serão os adultos, e que muitos estarão ainda fazendo parte dessa luta ou desta mudança. A gente espera que seja a mudança, porque o seu filho vai refletir lá na frente o que ele aprende dentro de casa, o exemplo que você dá. Então, você tem que mostrar para o seu filho que a mesma diferença entre negros e brancos é a diferença entre brasileiros e asiáticos, ou seja, características físicas. Ponto. Nada mais que isso. Carolina, obrigada pela tua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Imagina, disposição. Até a próxima. Até mais. Quero lembrar para você que, como hoje é sexta-feira, a gente já está na reta final do programa. Hoje tem música Band Live aqui na tela da TV BV. Hoje vai ser Rick Renner que vão agitar a festa aí na sua casa, no seu rádio ou na sua TV a partir das 10h45 da noite. Mas antes de encerrar, vou conversar com o Clóvis Correia, meteorologista da Ipagre-Cirã, que vai falar para a gente, depois dessa noite gelada, que teve até geada na Serra Catarinense, o que a gente pode esperar aí para essa sexta-feira e para o final de semana. Clóvis, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, nós estamos aí aqui no litoral, tá? Nós temos os ventos mais chegando de sudeste, quer dizer, ventos vindo do oceano, então existe uma certa umidade no ar, tá? Principalmente com possibilidade de algumas chuvas muito isoladas, isso justamente por causa dessa umidade, ainda no decorrer do dia, da tarde, puxando mais para o final da tarde e noite, ali que são os indicativos um pouco maior, tá? Amanhã, sábado e domingo, também, justamente por causa dessa umidade vinda do oceano, pode acontecer algumas chuvas mais localizadas. Claro que próximo da serra, né, se afastando um pouco mais do litoral, as possibilidades são maiores de acontecer. Mas são isoladas e os volumes não são tão significativos assim, são volumes baixos, né, devido as nuvens também que se formam, que cria essa chuva, tá? Ser uma nuvem muito baixa, muito próximo da superfície, então isso aí proporciona apenas chuvas mais leves acontecendo sobre a região. Muito bem, Clóvis, obrigada pela tua participação, viu? Bom final de semana para ti e para tua família, até semana que vem. Ok, bom final de semana também. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Encerrando, então, Meio-Dia Catarina, ao som de Rick Renner. Lembrando que hoje a festa é com eles, a partir das 10h45 da noite, aqui na tela da TV BV ou também pela Band FM. Você escolhe, o importante é curtir. Beijo, tchau, bom final de semana. Me enlouquece, me embriaga, me enrola inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como